Bem, tem que prender Lula, tá ok? Pois é, esse era o plano do Bolsonaro. Foi péssima a minha imitação, mas péssimo mesmo foi a ideia do Bolsonaro de prender o Lula logo em 2023, nas primeiras semanas. Eu vou te contar tudo isso, não só sobre a situação do plano maquiavélico do Bolsonaro de tentar prender o Lula em 2023, e também vou te contar sobre a situação do Dallagnol e quem será o próximo, pelo menos, né? É o que o companheiro lá do Dallagnol tem se imaginado. Tem um cara aqui que está extremamente preocupado. Olha, o Dallagnol foi o primeiro, eu serei o próximo, provavelmente. Aí você deve estar achando assim, bem, será que é o Bolsonaro? Bem, será que é uma outra pessoa? Eu vou te contar tudo. Inclusive, parece que o Dallagnol, né, pelo menos o presidente lá da Câmara, eu acho que o Arthur Lira, já está esperando a hora de falar pro Dallagnol devolver o broche lá, né, a sua carteira funcional de deputado, enfim, desocupar e pular fora. Eu vou contar tudo isso, mas antes de mais nada eu vou pedir para você se inscrever no canal, né, e já deixar um like aí. Eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal voltado à direita e política, e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você essa situação aqui, ó, né, o plano terrível aí do Bolsonaro, do Anderson Torres, né, de certo modo para poder prender Lula em 2023, era esse o objetivo dos caras, e vou revelar para você todos os detalhes para você ver que a democracia ela não tava, né, sobre um ataque específico no ano de 2023, ela foi literalmente atacada e os caras estavam já querendo prender o Lula de novo, né? Eu vou te contar todos esses detalhes, falar sobre a situação de um parlamentar também que está morrendo de medo, e o próprio, parece que o Arthur Lira, né, falou o seguinte, olha, é o seguinte: o fogo, quando vem de todos os lados. Então, né, provavelmente vai ter uma outra pessoa que vai ser caçada aí. Eu vou te contar toda a história. Antes de mais nada, eu vou pedir pra você já deixar o like aí, tá? Muitíssimo obrigado por você estar dando essa força, dando a moral. Obrigado aí mesmo pela força aí. É o seguinte, ó. Matéria do Brasil 247 aqui, com o mandato cassado, Dallagnol terá que desocupar o gabinete da Câmara nas próximas horas. Então tá aqui a matéria do 247, tá? Tá aqui até atualizada, depois vocês dão uma olhada lá, diretamente lá no site do 247, e a gente vai dar uma olhada aqui, falar sobre a situação do Dallagnol, que ontem, né, recebeu uma dura e péssima notícia. Eu vou dizer para você, pelo menos para ele, porque para o Brasil foi algo assim extremamente, né, significativo, até porque para quem vê essa carinha do Dallagnol aí, acha que ele é uma das pessoas que estava lutando pelo Brasil, quando muito pelo contrário. Esse cara aqui, de certo modo, indiretamente, foi uma das pessoas que gerou muitos problemas aqui para o Brasil e conseguiu se eleger como deputado. Mas você acha que ele foi lá para poder lutar pelo menos favorecido, para lutar pelo povo do Paraná? Não, ele foi lá para tentar, de certo modo, se esconder dos grandes problemas que estava por vir, né? Só que acabou que não deu certo, tá? Ele foi cassado ontem com base, né, ironicamente, na lei da ficha limpa, e realmente isso foi um verdadeiro transtorno para ele. Dizem que ele foi para o gabinete, ficou lá até 3 horas da manhã, trancado, 5 parlamentares foram lá visitá-lo, e aí ele tava lá, né? Dizem que teve alguém que saiu de lá e falou que disse que ele estava com vontade de chorar. Bem, eu não sei se ele estava com vontade, mas provavelmente deve ter chorado. A casa caiu para o Dallagnol, tá? E tá aqui, eu vou falar um pouco da matéria pra você, ler um pouco e comentar também, né? E é o seguinte, olha, o pessoal, o presidente da Câmara lá, o Arthur Lira, né, da Câmara, né, o Arthur Lira tá aguardando só uma comunicação oficial do Tribunal Superior Eleitoral pra poder dizer assim, ó, Dallagnol, devolva a carteira funcional e devolva a chave do gabinete e devolva aí o broche de parlamentar, que você não faz mais parte aqui, né, da Câmara dos Deputados, você não é mais deputado, tá? Como diz o haitiano lá que falou pro Bolsonaro, falou assim, Bolsonaro, você não é mais, você já não é mais presidente. E aqui eu falo pro Dallagnol, você não mais é deputado, tá? Então o Dallagnol foi cassado ontem, né, por todos que estavam lá, ninguém se pronunciou contra e a situação ficou complicada. O deputado Dallagnol foi cassado, né? Teve aí o seu mandato cassado e deverá desocupar aí nas próximas horas o gabinete da Câmara. E aí, para quem não sabe, o Dallagnol foi chefe, né, da Lava Jato em Curitiba, né? E teve aí, como eu já mencionei para você, o seu mandato cassado. Então foi uma situação extremamente complicada, né? E com base na lei da ficha limpa, o Dallagnol já tinha sofrido, ou pelo menos assim, várias acusações
acusações fortíssimas, além da Vaza Jato, e a casa caiu, tá? E como é que eu posso mencionar para vocês? Teve várias reclamações aí administrativas no Conselho Nacional Nacional do Ministério Público. Segundo o jornal aí do estado de São Paulo, o Arthur Lira disse que há interlocutores que assim que chegar a comunicação, a casa vai cair literalmente para o Deltan Dallagnol, Dedê, Deltanzinho, sei lá. Enfim, eu sei que a casa vai cair, não é só o Dallagnol que está preocupado com isso não, hein? Se você pensa que é só o Dallagnol que foi caçado ontem, né? Não é só o Dallagnol não, tá? O Arthur Lira já falou assim, eu tô esperando só chegar a decisão lá oficial que ele vai ter que devolver imediatamente a carteira funcional, a chave do gabinete e o broche aí, o broche de parlamentar e assessoria. Enfim, a coisa foi ficando complicada, tá? E pra poder piorar tudo isso, que você deve estar falando assim, Cláudio, mas não é só... Será que é só o Dallagnol que está envolvido nessa situação? Não. A casa vai cair não só para o Dallagnol, mas também para o Sérgio Moro, tá? Como eu mencionei para vocês, o Dallagnol estava nessa situação ontem, extremamente complicada, disse que ficou até 3 horas da manhã lá, agora foi fazer um chororô aí na imprensa, e é o seguinte, eu vou falar para você, membro do Ministério Público, juiz, enfim, não pode estar envolvido nessa situação constrangedora. O Dallagnol teve situações assim extremamente estranhas, principalmente sobre aquela situação lá da Vaza Jato. Foram coisas absurdas e ele principalmente sabe que o direito, segundo o próprio Miguel Reale, é o conjunto de regras que regula a sociedade. Ele, como uma pessoa que foi, né, um defensor, um fiscal da lei, né, membro do Ministério Público, não poderia estar envolvido nessa situação. Enfim, a casa caiu. E olha só essa fala aqui que é realmente também extremamente, né, agressiva e significativa para o Sérgio Moro. Tá nas conversas aí, um dos temas mais comentados era que o Moro, né, deverá ser o próximo a perder o mandato. O fogo, quando fere de todo lado, teria dito aí o presidente da Câmara na ocasião. Então, o Moro também está numa situação complicada, eu vou passar para você e vou comentar, tá? Aqui tá o Moro, diz que foi lá até trocar ideia lá com os familiares do Bolsonaro, pedindo aí uma ajuda, tá? Até porque eu tirei o Lula da eleição e agora vocês têm que me ajudar. Pois é, a casa caiu para o Moro, caiu para o Dallagnol e provavelmente vai cair para o Moro. Se liga só, veja só como é que o Moro tá assustado para poder ir lá pedir ajuda para a família Bolsonaro. É uma situação extremamente complicada, até porque o Moro saiu aí se é que nós podemos dizer sobre a situação que ele saiu lá do governo, do desgoverno do Bolsonaro atirando. Pois é. Agora, o próprio Moro já foi lá e já foi tentar conversar com a família Bolsonaro para blindar ele. Só que, pelo visto, não vai rolar porque o Bolsonaro perdeu a eleição, tava com um plano de prender o Lula. Já vou falar para vocês já sobre essa situação. E o Moro agora não tem mais em quem se escorar. Essa que é a realidade. Vai sofrer sozinho, tá? E ninguém... Como é que eu posso mencionar pra você? Ninguém vai sofrer sozinho e o Moro também vai, de certo modo, abraçar o Dallagnol vai consolar o Moro, tá? Após cassação de Dallagnol, o Moro avalia que será o próximo, eles vêm pra cima de mim. Será mesmo, Moro, que eles vão vir pra cima de você? O problema não é eles irem pra cima de você, porque se você tiver agido durante todo esse tempo e com a verdade, eu posso dizer pra você uma coisa, é que a casa não vai cair pra você agora. Se você tiver tido alguns problemas, como de certo modo condenar alguém inocente, né, provavelmente a casa vai cair. E tudo isso muda, né, gente? Presta atenção nisso, porque o Dallagnol foi cassado, o Moro aí tá na iminência de ser, de certo modo, cassado, e tudo isso muda. Já imaginou se o Bolsonaro tivesse ganho a eleição? O Bolsonaro tava com o plano de prender o Lula nas próximas semanas, nas primeiras semanas aí de janeiro. Pois é, eu vou contar isso aí pra você, mas antes disso eu vou falar sobre a situação do Moro. O ex-juiz aí, parcial e agora senador, está apreensivo, está nervoso. Ele buscou aí angariar apoio da família Bolsonaro para tentar evitar uma cassação. Mas Moro, olha, eu vou falar pro senhor, não vai adiantar muito isso não, porque, né, as provas parece que são, né, significativas e a casa vai cair para você. Mas vamos lá. Após Deltan ver aí o seu mandato, né,
esfarelar, tendo aí, né, o seu mandato cassado, né, por unanimidade pelo Tribunal Superior Eleitoral. O Moro e o senador Moro, né, o ex-juiz e senador, está preocupado. E aí tá dizendo aqui assim, ó, a própria matéria do 247, a atenção de Moro se justifica. Por que se justifica? Em tribunais superiores, sua condenação é dada como certa. Então é por isso que ele está preocupado. Não é à toa que ele está preocupado. O Moro, ele não está preocupado especificamente comigo. Não está preocupado especificamente com você ou com o Brasil de modo geral. Ele está preocupado com ele. Por que ele está preocupado? Porque provavelmente a condenação dele é dada como certa. E qual é o maior perigo de tudo isso daqui? Você deve estar perguntando, poxa, Cláudio, qual é o maior perigo de tudo isso, dele ser cassado? Qual o problema? Depois, daqui 4 anos ou 8 anos, ele tenta de novo uma eleição. Ele também não é advogado, pode trabalhar e ganhar um monte de... Não é isso o problema. O problema é que, como é que eu posso mencionar para você? O cara, quando ele é um parlamentar, ele tem algo chamado foro privilegiado, que são algumas regalias que alguns políticos, de certo modo, têm. E no caso do Moro, ele vai perder não só o Moro e o Dallagnol. E aí, perdendo tudo isso, deixa eu fazer a transição aqui. Perdendo tudo isso, ele pode, né, provavelmente, né, com as barbaridades que ele fez, ele talvez tenha sérios problemas com a justiça, para não dizer que ele vai ser preso. Mas enfim, né, tanto ele quanto o Dallagnol. E também tem uma outra pessoa depois do Moro, que está a caminho também. E eu não estou falando especificamente do Bolsonaro, é de uma outra pessoa. Mas enfim, tá aqui a condenação do Moro, né? Pelo menos aí é dada como certa. Eu vou colocar aqui supostamente. E a casa caindo. E aí você deve estar falando assim, nossa, cara, mas eu vou falar pra você, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Bem, isso só está acontecendo justamente por uma coisa, porque provavelmente porque o Lula tá eleito como presidente da República, e isso daí é uma grande vitória, não só pra mim, mas pra você e pra todo mundo. E aí você vai falar assim, mas e se o Lula tivesse perdido a eleição, o que poderia acontecer? Bem, eu vou falar pra você, mas antes disso eu vou pedir pra você deixar um like, tá? O que poderia acontecer caso o Lula tivesse perdido a eleição? Provavelmente o Dallagnol, acredito que o Dallagnol estaria numa situação não tão complicada assim, e o Moro estaria dando risada. E o pior de tudo isso, se o Lula perdesse a eleição, né? Segundo a matéria aqui do Brasil 247, Bolsonaro e Anderson Torres tramaram um plano para prender Lula após a eleição, tá? Diz colunista. E aí você vai falar assim, poxa, Cláudio, não, mas não é bem assim, as coisas não funcionam assim. Bem, eu vou dizer pra você que sim, elas funcionam muito assim. Eu vou explicar e você vai entender o porquê que, né, provavelmente isso iria acontecer. Bolsonaro e Anderson Torres estavam com planos maléficos aí, né, para o Lula e de certo modo para o Brasil. Provavelmente a gasolina estaria 10, 15 conto aí, e o Lula estaria com sérios problemas, porque parece que o Lula não teria foro privilegiado, iria para a primeira instância, e os caras já estavam com o objetivo de pedir que a PF, né, que a Polícia Rodoviária também, enfim, que a polícia investigasse, abrisse um inquérito e pedisse a prisão preventiva. E a prisão preventiva, não sei se você sabe, como eu já mencionei para você aqui no canal, a prisão preventiva é aquela que não tem uma data especificamente para poder soltar a pessoa. Tem uma data, pode ocorrer a prisão, no entanto, não vai especificamente soltar em 1 mês ou 2 ou 3. Isso varia muito do juiz. E aí, esse era o objetivo. E tendo uma prisão preventiva, aqui no Brasil, salvo engano, tem gente que tá há mais de 1 ano presa e essa era a situação. E olha, graças a Deus que o Bolsonaro não ganhou, porque ele e o Anderson Torres estavam com uma situação bem extremamente complicada. Eu vou ler aqui um trecho da matéria, mas você já sabe qual era o objetivo do Bolsonaro e do Anderson Torres. Eles não iriam nem pedir a prisão temporária, que varia aí, salvo engano, né, de 5 a 30 dias, sendo prorrogado por mais de 5 a 30 dias, tá? Segundo mensagens que teriam sido encontradas no celular de Bolsonaro, o plano era vencer a eleição, instaurar um inquérito contra Lula e prendê-lo, tá? Matéria do 247, 17 de maio, às 13 horas e 54 minutos, tá? De 2023, é claro, né? Porque, bem, enfim, Jair Messias Bolsonaro pretendia prender o Luiz Inácio Lula da Silva caso fosse reeleito. Então, o presidente aí, no caso Lula, né, seria preso no início de 2023, segundo a coluna do jornalista Daniel César do Igor. As conversas entre o Bolsonaro e o ministro da Justiça, ou se é que assim podemos chamar de ministro da Justiça, o Anderson Torres, sobre a eventual prisão de Lula,
teriam sido encontrados no celular do Bolsonaro. Olha que loucura. Esse era o objetivo. O Bolsonaro não estava pretendendo mudar a economia do Brasil, criar mais emprego, mudar a história do país, não. O Bolsonaro queria tomar o Brasil para si, e você fez muito certo em não votar no Bolsonaro, porque hoje estaremos vivendo uma situação extremamente complicada, tá? Abre aspas aqui, trechos das conversas entre o Bolsonaro e Anderson Torres, então o ministro da Justiça, foram recebidos pela coluna, né, indicando um plano maquiavélico para poder prender o Lula. Eu vou até tirar o Maquiavel dessa história, o pai da ciência política, porque realmente não merece estar aqui na mesma frase aqui que o Bolsonaro e o Anderson Torres se encontram, tá? Eles estavam aí com o objetivo de prender o Lula nas primeiras semanas. Então, uma fonte revelou que Bolsonaro queria que a Polícia Federal investigasse Lula e pedisse a sua prisão preventiva, como já mencionei para você, enquanto Torres seria encarregado de encontrar um juiz disposto a assinar essa ordem de prisão, destaca aí a reportagem. Então tá aqui Bolsonaro com um plano maquiavélico, um plano aí com o objetivo de causar transtorno, dor e sofrimento para o Brasil. A coisa só mudou de figura, sabe quando mudou de figura? Em setembro, ali quando o Bolsonaro viu que ele iria perder as eleições, que ele já começou já a articular, ver uma outra maneira, um outro plano, que seria, a princípio, vencer a eleição e talvez aí já mais pra frente dar um jeito de prender o Lula. Ele aí já deu um jeito de conversar com o Anderson Torres sobre aquelas operações lá da PF. Enfim, o Bolsonaro estava com um plano de prender o Lula e a coisa ficou feia, ficou extremamente complicada. E aquilo que ele desejava para o Lula agora está à porta dele, dizendo assim, toque, toque, quem é a Polícia Federal? Já batendo. Inclusive, o próprio Bolsonaro já foi 3 vezes dar depoimento lá. Então, por aí você já tem mais ou menos aí uma noção. A casa caindo para o Bolsonaro e a coisa ficando muito feia. E os planos do Bolsonaro sendo revelado aí dia após dia, tá? Muitíssimo obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Quem falou e quem fala é o Cláudio Pereira. Desejo a você aí uma excelente semana. Uma quarta-feira maravilhosa, ou pelo menos aí uma próxima quinta-feira maravilhosa, e a gente se fala na próxima oportunidade. Antes disso, deixa aí o like, né, porque é muito importante. Se você quiser também comentar, é importante demais. Você já, eu não quero nem pensar, né, não quero nem pensar se o Bolsonaro ganhasse essa eleição, como é que nós estaremos aqui no Brasil. O fato é que Lula ganhou e graças a Deus, o Brasil agora é outro, beleza? Muitíssimo obrigado, a gente se fala numa próxima oportunidade. Valeu, obrigado, um abraço aí.